galera, beleza? Pessoal, a gente tem aqui um iPhone X que a gente viu aqui esse aparelho porque não está carregando. Aqui, pessoal, quando a gente pega esse tipo de defeito aqui, tá? Tem uma série de testes aqui que a gente tem que estar fazendo, tá bom? Aqui, ó, sempre que eu pego esse tipo de defeito, o aparelho não está carregando, eu sempre aplico esses testes aqui, ó, e consigo dar solução no aparelho. Prova com dock test, com corrente, em corrente ou SMB, multímetro ou SMB. Então a gente vai testar aí quanto de corrente está consumindo aí o Hydra, né, o Tristar, através aí do dock de carga, né. Consumo inicial, apertar o botão de power uma vez só, dá só um clique no botão de power rapidinho e solta. Quanto que consome? Reconhece o cabo USB com o aparelho desligado? Reconhece o cabo USB com o aparelho ligado? O aparelho entra em standby? Reconhece do computador? Tá? Então todos esses testes aqui a gente tem que estar fazendo. Então aqui, pessoal, vamos fazer aqui os testes, né? Pra gente ver se dá a solução aqui. Então o primeiro seria o teste, né, com o dock de carga, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, é colocar o nosso multímetro na escala de UA, de microamperes, tá? Às vezes seu multímetro só vai ter o MA, né? Então você tem que fazer nele mesmo, tá? Senão você coloca aí na escala de UA, beleza? Microamperes. A ponteira vermelha do multímetro, você vai arrancar ela da porta aqui, ó, da porta comum, né? Da porta normal, e colocar na porta de miliamperes, MA, miliamperes. Se tiver só uma porta de amperagem, né, você vai colocar nela. Mas se tiver na escala de MA, você vai colocar na escala de MA, que é o consumo que a gente vai testar aqui, é baixinho, tá? Beleza? Eu já deixo 3 ponteiras para não ter que estar arrancando essa. Então desconsidera essa daqui, ó. Arranquei ela daqui e coloquei aqui, beleza? Então a gente vai usar somente essas 2 ponteiras. A preta você nunca vai mexer. Então vamos lá. A ponteira vermelha do multímetro, vou tirar aqui essa bateria porque ela está solta mesmo. É uma bateria minha de teste. Então o aparelho vai ficar com a tela virada para baixo. Aqui na plaquinha de teste, vocês vão ver que no lado dela dá pra gente ver as trilhas. Tá vendo as trilhazinhas? Do outro lado dela não dá pra ver trilha, ó. É liso, né? Então a gente vai usar esse lado das trilhas pra cima, tá? Então vai ficar assim, ó. Você vai soldar uma malha, né, no pino 8, que seria o pino terra, tá? Então vai ficar assim, ó. A tela virada pra baixo, tá? A garrinha preta da nossa fonte, o jacarezinho aqui, vocês vão colocar aqui, ó, preta no terra, no pino 8 que a gente acabou de soldar ali, tá? Eu recomendo vocês soldar uma malha, porque se soldar um fio ele fica quebrando. A ponteira vermelha aqui da fonte, né? A ponteira aqui vermelha da fonte, vocês vão colocar na vermelha do multímetro que a gente colocou na porta lá, de MA. Pronto, só isso. Só sobrou a ponteira preta, e é com a preta que a gente vai fazer o teste, tá? Para isso a gente vai colocar aqui também, ó, a nossa fonte, né? Vamos colocar a nossa fonte em 5 volts, tá aí, 5 volts e 100 miliamperes, tá? Tá aí, ó, 100 miliamperes. Vou fechar a porta aqui nas garrinhas de jacaré para vocês vão ver que tem 100 miliamperes aí de consumo, tá? Aí, ó, 99 miliamperes, 100 miliamperes, tá? Beleza? Então tá ok. Então, como sobrou somente a ponteira preta, né? Ó, sobrou somente a ponteira preta, é com ela que a gente vai testar aqui na plaquinha, tá? Então a gente vai colocar aqui no pino 1, ó, a nossa plaquinha, né? Vou colocar ali no pino 1. No pino 1. 4.6 está consumindo aí no multímetro, né? Tá bom. Se fosse do iPhone 5S até o iPhone 7 Plus, também estaria bom aqui. Só que quando eu colocar nesse pino aqui, ó, no pino 2 e no 3, daria metade desse valor. Como a gente está testando do iPhone 8 para cima, né? Então no caso aqui é o X. Então todos os pinos vai dar igual, tá? Aí, ó, 4.6, pino 3, 4.6, tá? Aí o pino 4 a gente pula, porque ele liga o aparelho, a gente faz ele por último. O pino 5, né, 4.6. Se fosse até o iPhone 7 Plus, esse pino 5 ia dar igual o pino 1, no caso daria 4.5, né? E o pino 6 e o 7 daria metade desse valor, tá? Mas como é do 8 para cima, então vai dar todos iguais, que nem eu falei. Esse valor aqui, pessoal, dando de 3.8 até 4.7 mais ou menos, tá ok, tá? Se der acima disso, pode ser que tenha um leve consumo aí no Hydra, tá? E o pino 4 a gente testa por último, deu 360, né? O último dígito a gente desconsidera, deu 360 aí, ó. Vou tocar de novo. Ó, 360, tá?
Esse teste aqui a gente pode fazer sem a bateria, tá bom? Então, nesse caso aqui, nosso Hydra, nesse primeiro teste aqui, o Hydra passou. O Hydra não tem nenhum consumo aí na placa, tá? Nos componentes, no seu setor interno aí, né? Isso aí não tem nenhum consumo interno aí, beleza? Então, qual que seria o outro teste, né? Eu vou conectar aqui a bateria, que a gente vai fazer aqui o próximo teste agora. Qual que seria o próximo teste? Consumo inicial ao apertar o botão de power uma vez só e soltar, né? Não tem mais esse, né? Então, vou tirar a bateria de novo. Ó, tá conectada aqui a fonte, né? Vou dar um clique só no botão de power. Tem que colocar aqui em 4.4 volts e a amperagem também nós tem que aumentar. Então, uns 3 amperes aí mais ou menos. Então tá aí, ó. 4.4 volts, né? O que seria de uma bateria carregada. Eu vou dar um clique só e soltar. Consumiu 68, 70, 120, 220 e 0. Tá vendo? Mas o mais importante é esse primeiro pico aqui, ó. 68. Então consumo bom, tá? Se eu tivesse dado um clique que ele já tivesse ido a 110, 120, poderia ter uma falha em alguma das linhas secundárias, tá? Algum consumo. No caso eu dou um clique só, ele está consumindo 68. Tá normal, beleza? Do iPhone 8 para cima, geralmente ele consome de 50 mAh o primeiro pico até uns 70. Aí depois ele sobe 120, 200, beleza? E do iPhone 7 até o iPhone 7 Plus, ele pode consumir até uns 80, 90 mAh de consumo, tá? Então aqui aparentemente está ok, né? Vamos ver qual que seria o próximo teste aqui. O consumo aqui está ok. Reconhece o cabo USB com o aparelho desligado. Então vou conectar aqui a bateria. Conectei a bateria. Vou pegar aqui o cabo e vamos conectar aqui para ver se o aparelho dá algum sinal de vida, né? Acabou. Pronto, o aparelho já está iniciando, então reconhece, está reconhecendo, né? Então aqui, ó, no caso aqui, pessoal, para o doc test tal, vocês colocam OK, escreve aqui, ó, imprime essa folha e coloca aqui, escreve OK aqui na frente, ou aqui, ó, com lápis mesmo. Aí vocês podem estar usando sempre, tá? Apaga aqui e refaz o teste com outro aparelho, quando precisar. Consumo inicial, apertar o botão de power uma vez só. A gente viu que consumiu 68, né? Coloca aí, ó, 68 mA. Reconhece o cabo com USB com o aparelho desligado? Sim, reconheceu, né? Porque a gente viu que o aparelho começou a querer ligar aqui. Beleza? Qual que seria o outro teste? Reconhece o cabo USB com o aparelho ligado? Nesse caso aqui, a minha bateria está ela tá praticamente esgotada, então o aparelho já não ligou, já desligou aqui, ó, tá? Não conseguiu iniciar o aparelho não. Então aqui a gente tem que prosseguir com a fonte aqui, tá? Vou conectar aqui a fonte. Vou ligar aqui o aparelho e a gente testa aí para ver se ele está reconhecendo o cabo com o aparelho ligado. Ó, reconhece o cabo USB com o aparelho ligado? Vamos fazer esse teste aqui agora, tá? Desbloquear aqui já o aparelho. Ó, conectou, já reconheceu aqui, fez um barulhinho. Então quer dizer que está reconhecendo, né? Então pessoal, vocês viram que reconheceu, né? Então essa prova aqui, né? Esse teste aqui, ó, reconhece o cabo USB com o aparelho ligado. Então apareceu ali que ele fez o barulhinho aí na hora que eu conectei, né? O aparelho entra em standby. Então já vamos deixar aqui conectado. Vou apagar aqui já a tela. Vamos esperar aqui um pouco para ver se esse aparelho está entrando em standby. Os 3 primeiros dígitos tem que zerar para o aparelho estar entrando em standby, tá? Nesse caso aqui o aparelho reiniciou e não entrou em standby. Vamos esperar aqui mais um pouco. Vou apagar de novo. Porque eu tinha testado ele já hoje e ele tinha entrado em standby. Vamos esperar aqui mais um pouco. Na hora que eu testei ele estava sem o slot de chip, né? Não estava com o slot de chip conectado. Então pode ser que tenha uma falha aí nesse setor aí que está consumindo bateria.
pessoal, aqui o aparelho não está entrando em standby. Eu vou desconectar esse slot de chip daqui para ver se tem relação. Bom, tá aí pessoal, o aparelho entrando em standby, né? 0.007, né? E tá dando umas osciladas aí de até uns 50, 80 mA, mas é normal, tá? O importante é que os 3 primeiros dígitos praticamente fica totalmente zerado aí, ó. Então ele fica fazendo algumas buscas aí, né? Mas ele tá totalmente zerando aí o standby, tá? Então pode ter um consumo aí, um pequeno consumo aí em algum setor do RF, tá? Então por isso que com o slot chip não entrou totalmente standby. Mas isso aqui já não tem nada a ver com a carga, tá? A princípio aqui não tem nada a ver. Então, vamos ver aqui qual que é o próximo teste, né? O aparelho entra em standby? Sim. Então a gente coloca aqui, sim. Reconhece no computador? Vou conectar aqui no computador para ver se reconhece. Então tá aqui, ó, o aparelho já está reconhecendo, né, no computador. Aqui não tem dados da bateria, isso aqui é muito importante, ó. No data, né, não tem dados da bateria. Aqui, ó, quando você clica aqui, tem que aparecer aqui os dados da bateria, ó, quanto que se está carregando, se não está, fabricante, data de fabricação. Não está aparecendo nada, por quê? Porque a gente está usando aqui a fonte para poder conectar, tá? Mas esse teste aqui é para saber se está conectando no computador, então a gente está vendo que está. Então o Hydra nessa parte está trabalhando, né? Está reconhecendo o cabo, está desligado. O aparelho desligado ele reconhece o cabo, faz o aparelho ligar, né? Ligado está reconhecendo o cabo, está reconhecendo no computador. Então esse teste aqui reconhece no computador? Sim, reconhece. Prova de 3 OTUs para verificar os dados da bateria. Seria esse teste que a gente está falando ali, tá? Então a gente teria que fazer esse teste ali agora. Só que essa bateria aqui eu acho que não vai dar pra gente ligar o aparelho porque ela está com pouca carga. Vou conectar ela aqui pra gente ver se vai, mas... Conectei aqui a bateria. Vou ligar aqui o aparelho e ver se ele reconhece. Se ele consegue ligar, né, no caso. Deixa eu conectar aqui o cabo, deixar conectado. Aqui tem que ser meio rápido, né, porque tá com pouca bateria. Agora já ligou. Conectou. E aqui não tem dados da bateria também. Aqui pode ser duas coisas aqui, tá? Pode ser uma falha na placa, nas linhas aí de 2C0, né? Que identifica aí a parte de carga da bateria, a parte aí de dados da bateria, ou a própria bateria, no caso, né? Teria que testar com a bateria do cliente também para ver se ela está reconhecendo. A do cliente já está. Mas nesse caso aqui tem uma falha, então a gente coloca ali, ó. Tá reconhecendo os dados da bateria? Não. Mas aí teria que ter uma bateria com 100% de certeza, né? Que vocês saibam que está funcionando. Essa bateria minha aqui eu não tenho certeza se ela está funcionando. Tem outras ali, mas está sem carga. Mas aqui, pessoal, essa parte aqui a princípio não tem nada a ver com a falha que está tendo no aparelho, tá? Por quê, ó? Vamos fazer os dois últimos testes aqui, ó. Consumo com o cabo USB sem a bateria, a tela acende. Então vamos fazer aqui agora. Esses dois aqui é mais importante, tá? Para esse diagnóstico que a gente está fazendo. Por quê? O aparelho desligado, se tiver um pouco de bateria aqui, de carga na bateria, o aparelho desligado, se eu conectar o cabo, ele está ligando. Então o TriStar está reconhecendo o cabo USB com o aparelho desligado. O aparelho ligado, eu conecto o cabo, o TriStar está fazendo a parte dele, o cabo está sendo reconhecido. Conecta no computador, está sendo reconhecido no computador também. Então 3 passos aí, está eliminando aí falha de TriStar. O TriStar aparentemente não está falhando, tá? Porque ele não está... Ele está cumprindo a sua função, né? Que é identificar o cabo e liberar a carga, né? Então vamos conectar aqui agora sem bateria e vamos ver se tem consumo aí de corrente, né? Na fonte, ou se a tela acende. Então eu conectei aqui. Ó, vocês estão vendo aí, ó, 0.001, né? O último dígito desconsidera ele. Então tem 1 mA aí, que é os cabos mesmo que está puxando. Quando eu conecto, ó, ele sobe para 9, né? Então tem 8 mA aí aproximadamente de consumo, mas não está tendo atividade nenhuma. Vocês estão vendo que a tela continua apagada, não tem atividade nenhuma. Então o próximo teste aqui, ó, no caso esse aqui não passou, ó.
Consumo com cabo USB sem bateria, a tela acende? Não teve nenhuma atividade, consumiu zero no carregador, né? Então vocês colocam aqui, ó, zero de consumo, né? 0 mA e a tela não acende, a tela não acendeu. Consumo com cabo USB com a bateria, quanto consome? Então a gente conecta aqui a bateria. Vamos conectar aqui a bateria do aparelho. Essa bateria minha aqui, ela está ativada, então ela está com mais de 3.7 volts. Então se o aparelho tivesse com um setor de carga funcionando, ela deveria carregar, tá? Então eu vou conectar aqui o cabo. E o procedimento, a atividade no aparelho é o mesmo, ó. Consumiu aí 7 mA, 6 mA agora. E a tela acendeu, né? Porque a bateria tem carga, então o aparelho vai começar a ligar. O TriStar identificou que eu conectei o cabo aqui e começou a ligar o aparelho. Mas o consumo ali de corrente na parte azul, né? Aqui, ó, nessa parte azul do setor de carga aí, da fonte, né? Não tá tendo atividade, ó. Consumiu nada praticamente, ó. Quando eu conecto, ó, ele reconhece aqui, ó, carregando. Restante, né? 0%, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ó, 0% restante. Então o aparelho não está carregando, não está tendo consumo nenhum no carregador ali. Então esses dois últimos aqui, ó, falhou. Consumo com cabo USB com bateria, quanto consumiu? Zero, consumiu zero, não consumiu nada, teve nada de consumo. Ou qual foi o pico máximo de consumo, né? Às vezes ele consome 600, 500 ou 900 mA, e aí conforme o aparelho vai ligando, terminando de iniciar o sistema, ele vai diminuindo o consumo até zerar. Quando a tela do aparelho está apagada, ele zera totalmente o consumo. Então vocês têm que colocar aqui o consumo máximo que deu o aparelho, o carregador. Vocês conectou aqui, consumiu tipo 700, 800 mA, vocês vão colocar isso aqui, ó, que é importante para a gente diagnosticar. Se ele consumiu aqui, ó, 800 a 900 mA, quer dizer que o aparelho está identificando o cabo, né? O TriStar está liberando a carga, só que tem uma falha provavelmente na identificação da bateria. É por isso que esse teste aqui com o Tracer Tools, ele é importante, porque se não aparece aqui, ó, se não aparece os dados da bateria, né, no caso, se você conecta aqui o aparelho, ó, igual tá aqui, ó, e não tá reconhecendo o cabo, ó, não tá reconhecendo os dados da bateria, né, e aí você conectou aqui o aparelho sem bateria, a tela não acendeu, a tela acendeu, vamos supor, a tela tá acendendo. Se você conectou aqui sem bateria, a tela acendeu. Quando você conecta a bateria e conecta o cabo, ele consumiu 700 ou 900 aqui miliamperes, só que depois ele foi diminuindo e parou de carregar. Quer dizer que o Tigris aparentemente está funcionando, o TriStar também está funcionando, porque ele identificou quando você conectou o cabo e liberou a carga. Só que ele não está reconhecendo os dados da bateria, né? E aí, pessoal, vocês têm que se atentar a uma bateria nova, né? Ou verificar aqui as linhas, né? O I2C0, que seria aqui responsável aqui pela comunicação dos dados da bateria. Eu acho que é o I2C0. Aqui, ó, que seria esses pinos aqui, ó. Então, se ali no computador não está reconhecendo os dados da bateria, o aparelho só fica em 0% quando você conecta o cabo. Aparece lá 0% restante, né? Quando você conecta o cabo com a bateria, o aparelho liga, ele começa a ligar, né? Se o aparelho estiver desligado. Então quer dizer que o TriStar está reconhecendo que você está conectando o carregador e ligou o aparelho, né? Quando o aparelho está ligado, você conecta o carregador, ele também reconhece que você conectou o carregador lá e aparece 0% na tela restante, né? Quando você conecta o carregador também, o consumo lá no amperímetro lá, para a gente medir lá quanto que está consumindo de corrente, subiu de 700 a 900 mA. Quer dizer que o Tigris também está trabalhando, porque está liberando carga. Só que depois para de carregar, né? Conforme o aparelho ligou, né? Por exemplo, aí você deixa o aparelho lá em stand-by, deixa o aparelho parado na bancada, e ele vai diminuindo o consumo de corrente, né, do carregador, vai diminuindo até zerar. Zera totalmente. Aí quando você acende a tela do aparelho, ele volta a carregar, volta a consumir um pouquinho aí, 300, 400 mA. Quer dizer que esses dois pinos aqui, ó, eles não estão fazendo contato direito na bateria, ou a bateria está com defeito, ou aqui, ó, essas duas trilhas, tá? Esses dois pinos, ó, ele vem nesses dois MOSFETs aqui, ó, esses dois MOSFETs aqui, ó, tá vendo? Esses transistores, vem nesses dois aqui, ó, e aí passa por esses resistores aqui, ó, cada uma dessas linhas aqui, ó,
passa por um resistor desse aqui, ó, e vai no processador aí, tá? Então pode muito bem ser essas duas resistências, uma delas falhando, nesse caso, né, que apareceu 0%, e o aparelho acende a tela sem bateria, né? Você conecta o cabo, ele acende a tela sem a bateria, e com a bateria você conecta, ele consome de 700 a 800 mAh, só que depois vai diminuindo a carga, vai diminuindo até zerar, né? Então quer dizer que pode ter uma falha nessas duas linhas aqui, ó. Quer dizer, o TriStar tá bom, o Tigris também tá bom, só que depois o processador identifica que não tem bateria conectada ou que ela não tem informações aí suficiente, então ele bloqueia a carga, tá? Então vocês têm que verificar esses dois pinos aqui, vocês não estão muito para dentro, vocês dão uma puxadinha assim, ó, aperta ali, ó, tá? Para dar mais pressão, e verifica aqui, ó, o valor de referência dessas duas resistências, tá? E também verifica, né, em escala de diodo, esses dois pinos, né, para ver quanto que tem aí na escala de diodo, tá? Então coloca aí a ponteira vermelha no terra e coloca uma nesse pino, ó, e vamos ver quanto que tem na escala de diodo. 739 e o outro, ó, 742. Os dois são praticamente igual, tá? Se der uma alteração muito diferente aí, vocês podem ter uma falha nessa linha. Geralmente é 700 que aparece aí, pelo menos no meu multímetro aqui, o valor tá ok, tá? É esse valor mesmo que aparece. Nesse caso aqui, ó, qual que foi as duas falhas que a gente encontrou aqui, ó? A gente encontrou aqui que conectando o carregador no aparelho sem a bateria, a tela não acende e no carregador não marca consumo nenhum. Então essa parte aqui, quem é responsável pelo setor de carga, já que o cabo está sendo identificado, o TriStar tá descartado a primeira etapa aqui, o TriStar está descartado, tá? Porque a gente já fez o teste dele aqui, ó, 01, né? Prova com dock teste corrente para verificar aí o TriStar se tem algum consumo nele, tá ok. Pulse de boot também tá ok. Tá reconhecendo o cabo USB com o aparelho desligado? Reconheceu, porque a gente conectou o cabo, o aparelho ligou. Então o TriStar aqui, os três aqui já passou, ó. Tá ok, tá recomendando aqui que o TriStar tá ok. Reconhece o cabo USB com o aparelho ligado? Reconheceu. Então o TriStar aqui, 4 testes aqui que apontam que o TriStar tá bom. E a falha tá em outro lugar. O aparelho entra em standby, entrou em standby. Desligamos ali o setor de RF, entrou. Então se tem algum consumo ali, vai ser no setor de RF. Não tem nada a ver com o setor de carga. Reconhece no computador? Reconheceu. Então o TriStar está fazendo essa interface aí do cabo USB ao processador. Então o TriStar aparentemente está ok, né? São 5 testes aqui que apontam que o TriStar está bom. E aqui seria o Trace Tools, né? Que não identificou a bateria, mas pode ser a minha bateria que está ruim. Então vocês têm que ter uma bateria que tem que certeza que esteja boa. Tem que ter uma bateria com garantia que esteja boa, que esteja identificando os dados da bateria, que ela reconheça que consiga carregar também, né? A bateria está puxando carga também. Então, pessoal, os dois consumos aqui, os dois últimos testes aqui, ó, que seria mais voltado aí ao Tigris, esses dois está falhando, tá? Todos esses outros aqui, praticamente pro TriStar, tá? Pro TriStar. Agora, esses dois últimos aqui, ó, é mais voltado pro Tigris. Tigris, bobina de carga e o capacitor Tigris Boot, que seria do setor de carga também. Então esses dois aqui está apontando que o Tigris está ruim. São dois testes diferentes aqui que está apontando aqui que o Tigris ou algum componente relacionado a ele está falhando, tá? Então se a gente vir aqui, ó, no Tigris, no setor de carga, né? Então entra aqui, ó, 5 volts aqui, ó, PV Bus E75, né? Que seria nosso cabo USB. Ele manda a carga aqui através do flex de carga nesse pino e chega aqui no Tigris, né? E aí do outro lado, ó, aí aqui já seria o setor de carga, ó. Essas bobinas aqui, ó, estão em série, então elas pegam a tensão diretamente da PPVDD main de 4 volts ou o que tiver na PPVDD main, aumenta essa potência aqui através do campo magnético. São duas bobinas em série, então essa aqui joga para essa outra aqui, ó, que sai do lado de cá e joga pro Tigris, né? Com a carga aqui já aumentada, tá? Então, pode ser uma dessas duas bobinas que está aberta, e por isso o aparelho, se uma dessas duas estiver aberta, o aparelho não vai carregar. E se esse capacitor aqui estiver ruim, alterado também, o aparelho também não vai carregar e não vai acender a tela na hora que você conecta o cabo sem a bateria. Então pode muito bem ser o Tigris, uma dessas duas bobinas ou o capacitor. Um desses 4 aqui está defeituoso, é o que está apontando aqui no nosso teste, tá? Porque todos os outros testes que a gente fez aqui, ó, anterior, né,
a ponta o TriStar tá bom, o Hydra, né, tá bom. Só esses dois aqui que seria o último do Tigres, e já tá apontando aí que o Tigres tá ruim, tem uma falha. Então nesse caso aqui, a gente teria que separar as placas, tá? Porque o nosso setor de carga tá entre as camadas da placa, né? Entre as camadas que eu digo na camada da placa lógica, né? Do lado de baixo da placa lógica. Então a gente tem que separar porque o acesso aqui na parte de cima seria a parte superior da placa lógica. Então a parte inferior está entre as duas placas ali, ó. Então a gente tem que separar aqui as placas, tá? Esse aparelho aqui ficou 8 meses na assistência aí, segundo o cliente, e não conseguiram resolver, tá? Não conseguiram resolver a falha do aparelho. Então vamos lá, pessoal, aqui ó, vamos usar aqui a CH5, né, pra gente separar as placas. Aqui, como vocês sabem, né, eu coloco um parafusinho aqui em cima da placa para poder facilitar aqui a retirada, tá? Não precisa apertar, é só dar uma chegadinha aqui no parafuso pra gente poder levantar ele. Em cima da placa vocês colocam um pouquinho de stand de baixa fusão, ó, de 138 graus, tá? Na hora que entrar em fusão aí a gente sabe que já dá para separar a placa. Bom, pessoal, aqui já entrou em fusão, né? Então aqui é bem tranquilo, ó. A gente pega aqui a plaquinha e levanta aqui, ó, tranquilamente, beleza? E aí vocês tiram a placa daqui para não ficar aquecendo, né? Continuar aquecendo aqui sem necessidade. Aqui começando a formar bolinha de estanho, tá vendo? Significa que anda jogando calor aqui já acima do normal, né? Ó, a bolinha de estanho aqui, ó. Tem que tirar porque senão depois elas podem entrar em algum setor aí e fechar curto. Aqui, ó, tá faltando um componente. Deixa eu pegar uma outra placa aqui, sucata, pra gente ver se tem esse componente aí. Ou se ele foi arrancado. Dá pra gente ver no esquema elétrico também, só que... Então esse aqui também tá faltando, então quer dizer que não foi arrancado. É um componente no stuff. Quer dizer que ele não foi montado aí já de fábrica. Então aqui, pessoal, é bem simples aqui, tá? Pra gente fazer essa análise aqui, ó. Aqui, ó, a gente vai ter que colocar uma ponteira do multímetro aqui em algum desses capacitores, tá? Nesse aqui ou nesse aqui, ó, que é da PPVDD-MAN, que está automaticamente ligado a esse pad da bobina, tá? Então, passa por aqui, chega do lado de cá. Então, a outra ponteira do multímetro eu tenho que colocar desse lado desse capacitor aqui, ó. Na escala de continuidade, tem que ter continuidade, tá? Daqui, de algum desses capacitores aqui, ou desse aqui, né? A gente pode testar direto desse, ó. Então desse capacitor até nesse aqui tem que ter continuidade, porque a bobina ela conduz automaticamente de um lado para o outro, tá? Então se tem voltagem aqui, ela vai conduzir para cá e vai mandar para frente, beleza? Então desse capacitor aqui, ó, que seria PPVDD-MAN, até desse lado aqui do Tigres LX tem que ter continuidade. Então vamos testar isso, a gente vê, encontra continuidade aí. Se a gente não encontrar continuidade, já sabemos aí que essa bobina aí, alguma dessas duas bobinas aí tá falhando, tá? Então tá aí, a escala de diodo, ou continuidade, né? Vamos colocar aí um pino aí. Deixa eu ver qual que é o lado do capacitor. Ó, desse lado aqui do capacitor, com esse lado aqui desse capacitor. Tem que dar continuidade. Porque seria o mesmo que a gente tocar nesse pad da bobina e nesse pad aqui, ó. Então vamos lá, desse lado aqui com... Deixa eu ver se é esse capacitor mesmo. Ah, dá pra gente ver aqui, ó. Vocês estão vendo aí o microscópio aí do outro lado, né? Então vou dar um zoom aqui, mais ou menos. Que aí dá pra gente ver certinho, ó. É esse daí mesmo, né? Então aqui, ó, desse capacitor aqui, ó. Dá uma lixadinha aqui, porque às vezes pode ter alguma resina e não deixa pegar contato. Daqui, né? Com esse outro aqui, ó.
Tem que ter continuidade, ó. Não tem nada, tá vendo? Não tem nada, ó. Se não tem nada, pessoal, uma dessas duas bobinas tá aberta, tá rompida internamente, ou ela está com solda fria por causa dessa resina que tem aí, ó. Então tem uma dessas duas falhas aí, tá? Já encontramos aqui a falha do aparelho, por isso que o aparelho não acende a tela. Se as bobinas não tá mandando carga da VDD Main para o Tigris Boot, né? Então o aparelho nunca vai acender a tela. Então vocês têm em consideração isso aí, ó, que quando não acende a tela sem bateria, quando não está acendendo a tela, não tem problema que não acende a tela, tá? Mas tem que ter um consumo aí da fonte no carregador de 80 a até uns 150 mAh, 200 mAh, tá? Então quer dizer que ele está fazendo a busca da bateria, não tem problema que não acende a tela. Já peguei caso que não acende a tela e o aparelho carrega normalmente. Nesse caso aqui, o aparelho não está acendendo a tela e o consumo aí na fonte é de 9 mAh, né? Quando você conecta o cabo, né? Então 9 mAh não é nada. O aparelho nunca vai carregar e nunca não vai nem acender a tela aí com 9 mAh de consumo, tá? Então essa é a nossa falha aí. Beleza? Então temos uma falha em alguma dessas duas bobinas aqui, ó. Porque ela não tem continuidade de um lado para o outro das bobinas, tá? Teria que verificar aqui qual das duas bobinas que está falhando, porque é difícil falhar as duas. Então vamos limpar aqui essa resina aqui em volta, para a gente ver se a gente consegue fazer um teste aqui. Teria que tocar aí praticamente debaixo da bobina aí pra gente ver se qual das duas que tá falhando, né? Ó, capacitor solto, tá vendo? Então, pessoal, porque joga muito calor aqui, ó, galera, provavelmente separou essa placa muitas vezes e aí acabou levantando componente aqui, ó. Pode até ser que uma bobina dessa aqui esteja levantada, né, por causa da resina. Às vezes não tá nem aberta a bobina, às vezes só tá com solda fria por causa da resina, né? Essa resina é meio colenta, às vezes ela é bem facinho de sair, ela é molinha, mas ela fica colando. Então aqui, pessoal, vai ser difícil da gente saber qual das duas exatamente tá falhando, né? Porque não tem como a gente tocar embaixo do pad dela, tá vendo? Tá muito bem soldada ali, ó. Então aqui vai ser difícil da gente tocar nela mesmo, tá? Vou colocar aqui uma moeda aqui em cima do processador e vamos ter que tirar aí as duas e testar aí fora para ver qual das duas está falhando e substituir. Se for o caso, substituir as duas, tá? Tirar um pouco dessa resina aqui primeiro, tomando cuidado para não trincar aí o componente. Estou jogando 320 de temperatura com 80 de ar. Ó, amoleceu aqui esse capacitor. A bobina também já está amolecida. Ó, essa aqui já está destruída. Aí, ó, como essa aqui está destruída, eu não vou mexer na outra, porque pode ser somente essa aqui que está falhando. Então já parei aqui. Vou só aproveitar aqui e tirar essa resina aqui, ó. Que pode ser já essa aqui mesmo que está falhando e por isso que ela está destruída.
Pronto, pessoal, aqui é fácil, tá? Do jeito que ficou aqui, ó. A gente vai clicar ali, né, na PPVDD Main, em algum desses capacitores, e vou testar aqui no pad dessa bobina aqui que a gente arrancou, ó. Como é um pad só, então se essa bobina que tiver boa, a gente tocando aqui e aqui nesse capacitor, vai dar continuidade aí, tá? Ó, nosso multímetro, né? Então vou tocar nesse capacitor aqui. Ó, e tem continuidade, tá vendo? Então a bobina danificada aqui era somente essa aqui mesmo, ó. Tá vendo? Então a gente vai já localizar uma outra bobina pra gente colocar aqui e ver se soluciona aí esse defeito. Temos uma outra aqui que o cliente furou a placa de um lado pro outro. A gente fez swap dela, né? Mas a bobina aqui em si tá boa, então a gente vai usar ela. Essa bobina aqui, pessoal, a gente tem que tirar com cuidado, porque se forçar um pouquinho ela também pode danificar, ela danifica muito fácil. Então a gente tem que jogar um pouquinho mais de temperatura para ela poder sair mais fácil, tá? Porque se ela forçar um pouquinho o pad dela, ela já danifica. No caso essa aqui tá boa, porque não tem muita resina, ó. Essas duas, né? Jogar uns 320 com 60, 70 de ar. Jogar o ar daqui pra lá, ó. A bobina também tem um lado, né? Então essa aqui é assim, ó. Um pouquinho de resina aqui embaixo dela, ó. Vamos colocar uma moeda ali no processador. Que tem que proteger, tá, pessoal? Se não proteger aqui dá problema. Eu sempre uso moeda, tá? Deixa a bobina meio pra cá assim, ó, porque quando ela atingir o ponto de fusão, ela já vai pra lá automático. O multímetro tem continuidade. Vamos tocar aqui nesse capacitor, ou nesse, né? E vamos tocar ali no Tigris Boot, ali no capacitor Tigris Boot. Tá vendo? Já tem continuidade, ó. Ó, tá vendo? Então a bobina aqui já tá resolvida. Não precisa trocar hidra, trocar Tigris, sair trocando doidão. Tem que fazer os testes primeiro. Aqui dá pra gente saber aqui, ó, testando já com o iSocket. Com o iSocket aqui já dá pra gente testar e saber se o aparelho tá realmente carregando ou não. Vamos ver se dá pra gente testar, né? Porque quando você separar as placas assim, às vezes não fica legal se você não limpar a solda. Ainda mais que a solda foi mexida já, às vezes o aparelho não funciona direito aqui, os pinos não faz contato direito. E aqui eu vou conectar somente o carregador. Ó, tá puxando, tá vendo aí, ó, consumindo, né? Acho que eu tava vendo outro carregador lá. Mas aqui já acendeu a tela, ó, sem bateria, tá vendo, ó? Vai apagar, não achou a bateria, ele vai apagar, procurar de novo, ó. 70, 120, 200, ó. 150 de consumo, 400, 700 de consumo deu ali, ó, 900. E aí não achou a bateria, ele voltou, tá vendo? Vou conectar aqui a bateria do cliente pra gente ver se dá pra gente testar com ela já. Acho que eu não vou colocar não, porque senão vai entortar muito esse conector aqui, já não tá muito bom. Mas aqui já tá resolvido, pessoal. Vamos já fazer a união aqui dessas placas. Então, pessoal, vamos colocar aqui a placa, né, na base. Passar aqui um pouco de fluxo e volta. Ó, esses pads de solda aqui tá bem alto. E aí se a gente for unir essas placas aqui e for querer colocar na base para poder prensar, ela vai dar problema. De todo jeito aqui eu acho que vai dar problema, tá, pessoal? Geralmente quando a gente separa as placas assim, ó, que nem separaram, e fizeram o rebalem das placas,
dificilmente você vai fazer o estanho das placas, vai fazer as bolinhas de solda. E quando você soldar as placas, elas não vai fechar curto. Geralmente elas fecham curto, tá? É comum e você tem que continuar tentando. Não vou colocar a prensa para poder prensar, porque o rebalo está bem alto. Se eu colocar aqui na prensa, ela vai prensar e esparramar a bolinha do lado aqui, ó, e fechar curto. Esperar aí até entrar em fusão. Nosso estanho ali, ó, nosso bolinho de estanho, né? Pronto, pessoal, aqui ó, a solda já entrou em fusão, ó. E eu já desliguei ali a base, tá? Aqui dá pra gente testar aqui agora já, ó. Se, por exemplo, já fechou curto aqui na VDD Main ou na VBAT, tá? Vou colocar aqui a ponteira no terra e testo aqui, ó. Apitou, não pode apitar. E aqui na VDD Main, tá? No caso, ó, aqui eu vou ter que puxar a moeda um pouquinho de lado pra gente testar nesse conector, tá vendo? Então eu vou colocar aqui uma ponteira no terra, que seria na vermelha. Do lado de cá é terra, do lado de cá, ó, não tá apitando, tá vendo? Então quer dizer que nem na PP bate VCC e nem na PP VDD Main não fechou curto. Pode ter curto em outras linhas, tá? São várias linhas aí que faz conexão com a placa de baixo e a placa de cima. Então pode ser que tenha fechado curto em alguma dessas aí. Mas nessas duas principais, a princípio aí não tem curto. Então a gente pode deixar a placa esfriar. Se você testar e já tiver curto, vocês tiram a moeda ali e já separa a placa de novo e coloca de novo. Tenta de novo, tá? Pronto, pessoal, já esperamos aqui, né, um tempo, né? Uns 15 minutos aí mais ou menos, ou mais. Agora a gente enfia a espátula por aqui. E aí alavanquei aqui, tá? Não alavanquei aqui perto do slot chip aqui não, ó. Aqui, ó. Coloca aqui do lado aqui assim, ó. E aí você alavanqueia, tá? Não vem aqui perto do slot fazer assim não, porque você estrinca a solda aqui no meio, ó. Tem que ser perto da memória aqui, ó. Você alavanqueia assim, ó. Pronto, vamos verificar aqui agora o pulso de boot, né, se está alterado. E vamos testar também se não tem curto ainda, né? Ou se tem curto, né, no caso. Aqui, porque pode ser que aconteça. Não tem curto. O pulso de boot está normal agora. Então creio que não vai ter problema. Vou colocar aqui a bateria do cliente para ver se ela está funcionando. Bom, essa aqui eu acho que ela não vai funcionar porque ela está totalmente descarregada. Vou conectar aqui o aparelho no carregador. Bom, aqui ele está fazendo a busca da bateria, mas como a bateria está muito descarregada, vocês já estão vendo, né, que já tá diferente, né? Conecta aqui, ele já faz a busca da bateria, tá vendo? 70, 80, 130, 200 e pouco, ele vai acender a tela. Acendeu. E aí, como ele não encontra a bateria, ele apaga de novo e tenta buscar, ó. Então aqui, pessoal, a gente vai ter que dar uma ativada nessa bateria aqui para poder o aparelho identificar ela, tá? Porque aqui, ó, vamos colocar o multímetro aí na escala de voltagem e vamos testar aqui para ver quanto tem essa bateria de carga. Ó, tá zerado de carga, tá vendo? Não tem nada. Vou inverter aqui as ponteiras. Mesmo que a bateria não tem nada de carga, dá pra gente saber qual que é o lado positivo dela, ó. Ó, no caso, esse conector dessa bateria aqui foi trocado, ó. Andaram trocando até o conector da bateria, pra vocês verem que os caras sem noção e não conseguem fazer um diagnóstico, aí já sai fazendo cagada no aparelho, ó. Tá vendo? Ó? Tem nada que trocar o conector da bateria, ó. Ó, quando você toca de um lado e do outro, ó, se apareceu menos ali, é porque a bateria o polo tá invertido, ó. Ó, eu vou colocar a negativa do lado de lá e a positiva do lado de cá, ó.
Às vezes ele já, só se tiver muito zerado mesmo de bateria para ele não aparecer. Isso nada, ainda não dá para saber. Nessa aqui tá totalmente morta mesmo essa bateria, não vai dar para saber não. Mas daí no caso, ó, como essa placa aqui é uma do X também, a gente faz o seguinte, ó, escala de continuidade, coloca uma ponteira aí no terra, e a outra a gente toca aqui, ó. Apitou, então esse lado é terra, do outro é positivo. Então se a bateria vai conectada de assim, ó, e o lado de lá é positivo, então o lado de fora ali, ó, do conector, ele é o positivo da bateria, tá? Tá vendo? Ó, se do lado de cá apitou e o do lado de cá não, então esse lado aqui é o positivo, ó. Tá? Então se a bateria conecta de assim, então o lado de fora aqui é o positivo, no caso é assim, ó. Tá vendo? No caso esse lado de fora aqui é o positivo da bateria, então eu vou colocar assim, ó, para poder carregar. E aqui a gente coloca uns 4.4 volts e 900 mA só, tá? Os 900 mA, 800, 900. Ponteira preta, né? No caso vai aqui. E a vermelha, que é a positiva, vai ali. No caso a positiva é de fora. Cuidado para não relar nos pinos de dados aqui, ó. Desses pinos pequenininhos para não danificar a bateria. Tá puxando carga, né? A bateria, 800 mA. Vou esperar aí um pouco. Aqui o multímetro vocês colocam em escala de voltagem, ó, que ele vai marcar o tanto de voltagem que já tem na bateria, tá? Vai subindo, ó. 3.0 e aí ele vai subir na carga. A hora que tiver com uns 3.5 mais ou menos, acho que já reconhece aqui no aparelho. O aparelho já identifica a bateria e já começa a liberar a carga para ele. Vocês colocam os 4.4 e não colocam mais de 800 a 900 mA, tá? Porque senão pode danificar a bateria. O 3.3 geralmente já reconhece a bateria no aparelho e já começa a carregar. Espera até uns 3.4, 3.5, sei lá. A gente garantir que vai carregar. Aqui acho que já dá pra identificar a bateria. Vamos fazer o teste aqui. A bateria tá um pouco estranha, viu? Deixa eu ver se é aqui que tá. Ah, aqui tá quente. Eu ia falar que a bateria tava aquecendo, mas é a base aqui por causa da separadora que tava aqui, então ela aqueceu um pouco. Vou conectar aqui agora no carregador e ver se o aparelho já carrega por conta. Aí já tá carregando, né? Tá puxando aí 1,5 ampere mais ou menos. Ah, peraí, fechou curto aqui. Encostou a garrinha jacaré. Tá puxando aí 900 mA, né? 960 mA. Então aqui o aparelho já tá carregando, pessoal. Vamos deixar ele carregar aqui e iniciar o aparelho totalmente aí pra gente fazer os testes lá novamente, beleza? Pra ver se tá tudo ok, se não tem mais nenhuma falha lá nesse setor de carga. Bom, pessoal, o aparelho ligou, ó. Tá aí, né? Ligou, continua carregando, puxando aí 900 mA. Aí vocês estão vendo aí, o aparelho tá carregando, né? Vou conectar aqui de novo. Tá aí, ó, 900 mA carregando. Beleza? É isso daí, pessoal. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Espero realmente que vocês tenham entendido essa parte de carga aí, que o pessoal tinha bastante dúvida ainda, né? O pessoal aí do grupo aí tava com bastante dúvida ainda sobre essa questão de setor de carga aí para estar analisando. Vocês viram aí que foi bem fácil a gente analisar. O mais difícil foi fechar as placas aí, porque o pessoal já tinha mexido na solda. E quando mexe na solda fica mais difícil pra gente estar conseguindo fechar ela aí sem problemas, tá? Geralmente fecha curto numa linha secundária, na primária, e a gente tem que separar e fazer de novo. Não tem outra opção, pessoal, tem que estar separando e fechando de novo, tá? É assim que vocês conseguem resolver, beleza? Valeu, até a próxima aí.